Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso terceiro encontro com o passo a passo para quem está comprometido a conquistar sua liberdade financeira investindo em fundos imobiliários. Para quem quer se aposentar mais cedo sem precisar depender do governo e, o mais importante, sem promessas mirabolantes de enriquecimento rápido do dia para a noite. O nosso negócio aqui é buscar boas oportunidades de investimento, sempre de olho na preservação do seu patrimônio, para que você não precise voltar nenhuma casa que avançou com tanto esforço e dedicação. Afinal, só você sabe o quanto deu duro para chegar onde está hoje. E no mundo dos investimentos é aquela história, para cada 50% que você perde, precisa ganhar 100% para voltar a estacar zero. Mas antes de mais nada, eu queria agradecer pelas centenas de perguntas e comentários que eu recebi nos últimos vídeos. Eu estou imensamente feliz de saber que estamos criando juntos um verdadeiro time de investidores de fundos imobiliários no Brasil. No primeiro vídeo da série, você viu por que os FIIs são um investimento interessantíssimo para quem quer capturar a recuperação econômica do país. E por que ainda existe uma avenida de crescimento a ser percorrida. No nosso segundo encontro, eu mostrei que, assim como outros 600 mil brasileiros, você pode investir para ter uma renda mensal automática pingando na sua conta. Desde que se mantenha longe das cascas de banana no caminho, invista com disciplina e tenha paciência para colher os frutos no longo prazo. Se você ainda não assistiu os 2 primeiros vídeos, sugiro que faça isso o quanto antes. Como prometido, no vídeo de hoje eu vou te contar os meus 7 princípios na hora de escolher meus fundos imobiliários, como você pode identificar as ciladas na sua jornada para viver de renda e como você pode montar uma carteira vencedora e resiliente nas crises. Vamos direto aos meus 7 princípios para a escolha de um bom fundo. São os critérios de que eu não abro mão na hora de analisar um FII. 1. Conheça os seus objetivos. Esse é o ponto de partida para todo investidor de sucesso. Antes de escolher um fundo, você precisa ter certeza de que o objetivo dele está alinhado com o seu. Por exemplo, se você quer receber aluguéis mensais regulares, não deve investir em um fundo que apenas construa e venda imóveis. Nesse segundo caso, a distribuição de lucro será mais imprevisível e irregular, mas provavelmente mais generosa. E aí entra um outro aspecto fundamental da sua tomada de decisão. O quanto você está disposto a assumir mais riscos em troca de um potencial maior retorno. 2. Analise o patrimônio do fundo. Saiba o que você está comprando. Você não compraria um imóvel só porque ouviu dizer que é bom. Você se informaria sobre a região que ele fica, sobre as características do condomínio e muitas outras coisas. Nos FIIs, você não precisa investigar tantos detalhes assim. Afinal, tem toda uma equipe de gestão que faz isso por você. Mas é preciso, sim, saber em que ativos o fundo investe. Até porque, se você não fizer isso, como vai saber que o fundo se adequa aos seus objetivos? Ou você já esqueceu do princípio número 1? 3. Saiba com quem você está fazendo negócio. Diferente dos imóveis normais, o investimento por meio de FIIs é indireto. Isso significa que quando você compra uma cota, está pagando pelo serviço de um administrador ou um gestor. Ele é o cara que vai decidir quais imóveis comprar ou vender, o preço a pagar ou receber por eles, para quem alugá-los, entre outras coisas. Da mesma forma que você não gostaria de alugar o seu apartamento para um inquilino problema, precisa se certificar que o administrador do seu fundo sabe escolher os seus locatários. Isso inclui uma análise de risco de crédito minuciosa, que você pode e deve cobrar dele. 4. Não compre um Uno pelo preço de uma Mercedes. Fique muito atento ao preço que você está pagando pelas cotas dos seus fundos. Uma forma simples de fazer isso é observar a relação do preço da cota dividido pelo seu valor patrimonial. Isso é, quantos imóveis ou patrimônio daquele fundo realmente valem. Se o patrimônio do fundo vale 120 por cota, por que você pagaria 150 por ela? Eu já alertei meus seguidores nas redes sociais sobre isso. Quando a relação preço por valor patrimonial de um fundo estiver muito acima de 1 em 10, as chances do seu investimento perder para o CDI são muito maiores. E você não vai querer comprar um FII para perder da renda fixa conservadora, não é mesmo? Calma, isso não significa que o fundo em questão seja ruim, apenas que você pode esperar o preço dele cair para um valor justo antes de investir nele. E também, essa análise deve ser adaptada conforme o segmento do fundo imobiliário. Em alguns casos, dá para deixar descolar um pouco. Em outros, não faz sentido comprar se estiver acima de 1. 5. Tamanho é documento. Patrimônio grande dá robustez ao fundo, dá poder para negociar melhor, além de possibilitar comprar muitos ativos. Quanto mais imóveis e endereços diferentes e quanto mais locatários diferentes, melhor. Se o seu FII for muito concentrado, as chances de um inquilino inadimplente ou de um imóvel vazio impedirem aquela renda automática de cair na sua conta são muito maiores. 6.
Lucro é vitamina, liquidez é oxigênio. Lembra que eu te disse no primeiro vídeo da série que a liquidez é uma grande vantagem dos FIIs? Pois é, alguns deles são mais líquidos que outros. Por isso, verifique qual a média de negociação diária do fundo antes de decidir pelo seu investimento. Não adianta estar forte e vitaminado com um FII rentável se a sua respiração estiver comprometida por falta de liquidez. 7. Veja se o seu fundo tem fome de crescimento. Lembra que, por lei, um FII precisa distribuir 95% do seu lucro? Pois é, apenas com os 5% que sobram, fica difícil ele comprar mais imóveis. Por isso, prefira fundos que de tempos em tempos façam novas emissões de cotas para levantar mais dinheiro. Assim eles podem aproveitar mais oportunidades e diversificar o patrimônio. Pronto, agora que você já sabe dos meus 7 pilares para analisar um fundo e fugir de ciladas, chegamos a um ponto-chave. Como montar uma carteira de fundos imobiliários vencedora para viver de renda. Talvez essa seja a mensagem mais importante que eu quero que você leve do vídeo de hoje. Não adianta você apostar todas as suas fichas em um único ativo só porque viu que ele se enquadra em todos os critérios que eu te apresentei aqui hoje. A verdade é que o cenário econômico muda o tempo todo e mais do que saber se um ativo específico é bom ou ruim, você precisa saber montar uma equipe que saiba jogar na defesa, no ataque e no meio de campo. Na fase ruim, você precisa de fundos conservadores que protejam o seu patrimônio e compensem a má fase dos artilheiros. É o caso, por exemplo, dos fundos de CRI, que investem apenas em recebíveis imobiliários, que são títulos de renda fixa, e de fundos cujos contratos de locação são atípicos, aqueles que não permitem renegociação do valor de locação. Já na fase boa, o atacante bem posicionado pode ajudar a ampliar o seu patrimônio. É o caso, por exemplo, dos fundos de shoppings, porque os contratos prevêem participação no faturamento dos lojistas. Então, quanto mais o lojista vende, mais o fundo ganha. Tem também outros segmentos com essas características, como os fundos de hotéis e flats, que faturam mais com a economia aquecida. E ainda tem o trabalho do meio-campista, que reforça a defesa nos momentos difíceis e coloca a bola no pé do atacante na hora do gol. Esses são, por exemplo, os fundos de escritório, que conseguem ir reajustando preços periodicamente quando a fase é boa, mas também precisam ceder um pouco quando a fase é ruim. Agora você já deve ter percebido que uma carteira vencedora de fundos imobiliários também precisa ser dividida em diferentes segmentos. Existem FIIs que investem em shoppings, lajes corporativas, galpões comerciais, hotéis, agências bancárias e muito mais. Lembra que onde tem negócio tem imóvel, e onde tem imóvel pode ter fundo imobiliário. E é claro que cada um dos setores tem suas vantagens e seus riscos. Os fundos de shopping, por exemplo, veem suas receitas aumentarem no Natal e caírem em janeiro, já que o aluguel das suas lojas costuma estar atrelado às suas receitas. Já as agências bancárias têm inquilinos bilionários e que pagam muito bem, mas vai saber até quando os bancos vão precisar de agências físicas. Olha, eu poderia passar horas falando desse assunto. Não é à toa que eu dediquei os últimos 10 anos da minha vida a isso. Mas eu queria chamar a sua atenção para outra coisa. Quem souber identificar essas tendências terá em mãos uma ferramenta poderosíssima para alcançar o seu objetivo de viver de renda. A essa altura, você já deu alguns passos decisivos para atingir essa meta. Durante os 3 primeiros episódios dessa série, nós vimos o tamanho da oportunidade que está se formando diante de nós, como 600 mil brasileiros comuns estão vendo o dinheiro de fundos imobiliários pingar consistentemente em suas contas todos os meses, e o passo a passo para você identificar excelentes ativos e montar uma carteira vencedora de fundos imobiliários. E o mais importante, ficando longe de ciladas e fugindo de promessas fáceis. Afinal, você não quer ficar rico rápido, quer ficar rico com certeza. Agora eu peço que você preste bem atenção. Se você chegou até aqui, tenho certeza de que você está preparado para dar o próximo passo na sua jornada para viver de renda. E é por isso que no próximo e último episódio dessa série, eu vou fazer um anúncio inédito. Há meses que eu tenho recebido esse pedido dos meus alunos e seguidores. E agora esse momento chegou. Será nessa segunda-feira de manhã e eu sugiro que você fique atento ao seu e-mail e que marque na sua agenda. E não deixe de clicar aqui embaixo para ser avisado em primeira mão. Quem conseguir participar disso poderá se tornar um verdadeiro especialista em fundos imobiliários. Um abraço e nos vemos.